Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, sou médica ginecologista e obstetra, tenho especialidade em fertilidade e pré-natal de alto risco. Eu atendo aqui em São Paulo, no bairro do Tatuapé, e estou passando para conversar com vocês hoje sobre os riscos do diabetes gestacional. As gestantes, elas têm maior chance de fazer diabetes em relação à população em geral. Por que isso acontece? O metabolismo na gestação fica muito alterado, muito bagunçado. E ela fica predisposta a fazer maiores níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue, em relação a uma mulher comum não gestante. Essa paciente, além de ter o metabolismo alterado, ela também tem uma produção de hormônio placentário que também predispõe a esse aumento de glicemia. Então, a maior parte das mulheres gestantes tem um risco bem maior de desenvolver diabetes gestacional. Alguns outros fatores podem ajudar, por exemplo, obesidade, síndrome de ovário policístico. Algumas características de resistência insulínica podem atrapalhar esse momento. Por quê? Porque é mais um fator de predisposição. A idade acima de 40 anos. Então, a gente sempre avalia essa paciente na primeira consulta de pré-natal para ver se ela tem já uma predisposição ao diabetes gestacional. Os valores em relação ao diagnóstico são diferentes e esses protocolos, eles mudam de vez em quando acontecem os congressos. Então, antigamente, para fazer diagnóstico de diabetes gestacional, a gente necessariamente precisava esperar até mais ou menos umas 24 a 26 semanas e fazer o exame de curva glicêmica. Hoje, com uma glicemia comum, simples, uma glicemia em jejum, a gente já consegue dizer se o paciente tem um diabetes gestacional ou não. O tratamento inclui atividade física de verdade, a atividade física faz uma diferença gigante, dieta bem pobre em carboidrato, farinha branca, doce nem pensar. E em alguns momentos a gente utiliza medicações e ainda insulina. Nesses casos, as pacientes que são usuárias de insulina, a gente não tem condições de segurar por muito tempo o neném na barriga. Então, normalmente, a gente pensa numa indução de parto a partir de 38 semanas. E isso varia de cada caso. Tem pacientes que estão muito bem controladas e a gente consegue, através de avaliações clínicas bem periódicas, bem frequentes, estender um pouquinho mais, e tem pacientes que estão muito descontroladas e que o bebê está correndo risco e que a gente precisa indicar o parto antes da hora. Então, um dos maiores fatores de risco do diabetes para o bebê é prematuridade, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Eu costumo dizer que o diabetes gestacional, ele atrapalha muito mais a vida do bebê do que a vida da mãe. A mãe, a maior parte das vezes, volta ao normal no final da gravidez. Agora, o bebê, quando ele nasce, ele tinha se acostumado com essa quantidade tão alta de glicose. Então, ele recebe mais açúcar do que ele deveria e aí ele começa a produzir bastante insulina para tentar se equilibrar. Quando esse bebê nasce, essa insulina está muito alta, só que ele não está mais recebendo tanto açúcar. Então, ele pode fazer um quadro que a gente chama de hipoglicemia neonatal. Em última instância, ele pode fazer, inclusive, convulsões e coma. Por isso que a gente se preocupa tanto com o diabetes gestacional. Ninguém quer passar por uma situação dessa, não é mesmo? Além disso, a gente tem um risco muito grande de óbito fetal intraútero nas pacientes que estão com diabetes extremamente descontrolados. Então, por isso que todo obstetra se preocupa muito quando a gente tem um caso de diabetes gestacional no consultório. Assim, não vai acontecer nada demais se a gente cuidar. Então, tem que cuidar ajudando com a dieta, ajudando com as medicações, ajudando às vezes com insulina. Às vezes a gente interna o paciente para ajustar as doses dos medicamentos. A gente tem que fazer atividade física, queimar esse excesso de glicose e deixar passar menos glicose para o bebê.
para evitar todos esses problemas. Eu já acompanhei centenas de casos de diabetes gestacional e graças a Deus eu nunca tive uma complicação tão grave. A maior parte das vezes a gente passa por uma certa hipoglicemia neonatal, mas que a gente fica muito de olho e vai controlando e fica em cima. E também, às vezes, acontece a prematuridade pelo bebê não estar bem. Então, um bebê grande demais, com líquido aumentado, tem um risco de alteração de Doppler, o bebê não está bem, a gente acaba fazendo o parto antes da hora. Mas óbito intraútero e coma e convulsão neonatal por hipoglicemia é muito difícil de ocorrer hoje em dia porque a gente fica muito em cima. Mas o que a gente quer reforçar é que se a paciente não ajudar, não vai andar, não vai dar certo. Porque se fosse só o remédio, seria fácil. Eu dou o remédio, resolveu. Mas não é. O remédio é só uma parte do tratamento. Existe uma série de outros ajustes que a gente tem que fazer. Normalmente a nutricionista ajuda muito a gente. Aqui no consultório é a Carol que ajuda. Ajusta a dieta, mexe nas coisas que tem que mexer, e aí tende a dar uma boa melhorada. E a atividade física pode ajudar bastante, queimar um pouco esse excesso de glicose e a paciente ter bastante disciplina. Eu já tive pacientes, por exemplo, que ficavam mais de 12 horas sem se alimentar. Não pode fazer isso. Gestante não pode dormir às 10 da noite e acordar ao meio-dia. Não pode. Precisa fazer pequenos intervalos aí no sono, comer alguma coisinha para manter essa glicemia. Precisa fazer a dieta de evitar realmente farinha branca, reduzir praticamente 100% o consumo de doce, açúcar, nem pensar. Hoje a gente tem uma série de adoçantes, alimentos que podem ser consumidos sem ter grandes potenciais glicêmicos e até algumas frutas a gente evita. Então a gente sempre fala, converse com a nutricionista, converse com seu médico, se informe para que dê tudo certo no final. Se a gente cuidar, não vai acontecer nada demais. Se a gente não cuidar, a gente corre sérios riscos. Tudo bem? Entenderam? Espero que tenha ajudado com essas informações. E quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para a gente ir conversando sobre esse assunto que é tão importante e cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Então, a gente precisa sempre conversar sobre esses riscos. Os pacientes têm que ter informação de qualidade para que a gente consiga ajustar da melhor forma possível, o mais rápido possível, para evitar qualquer dano, tanto na mãe quanto no bebê. Boa semana para todos. Tchau, tchau.